Fala galera, mais um vídeo para esse canal aqui. Hoje falando sobre uma reflexão, algumas coisas que eu tenho pensado recentemente. E ao fundo aí vou estar mostrando o Great Ocean Road, que é um ponto turístico muito famoso aqui na Austrália e até internacionalmente. Fica localizado aqui no estado de Victoria e bem perto da cidade de Melbourne. É um lugar incrível, muito bonito e acredito que vocês vão curtir demais assistir isso aí. Mas bora falar sobre essa reflexão de hoje. E para introduzir, né, é bizarro a influência que o mundo digital tem na nossa vida hoje e como o mundo tem mudado, né, nos últimos 20 anos. E, pô, se eu falar de 50, então é como se fosse outra realidade, realmente. E toda essa evolução, né, inteligência artificial, outras tecnologias, área da saúde também, as próprias redes sociais, a internet, a economia, né, o financeiro, agora com os criptoativos também. Tudo isso são mudanças que são, tipo, uma mínima, bem minúscula parte, né, da história da humanidade. Então, é realmente incrível a evolução exponencial que a gente teve até hoje. E acho que até por conta disso que essa discussão desse tema surge, porque a gente não tem essa capacidade hoje de lidar com tanta novidade, né, com tanta informação, com tanta opção. Né, o cérebro humano, ele não conseguiu, acho que, desenvolver nesse curto período de tempo para lidar com isso, né? Então, por mais que a gente seja tem uma inteligência, né, de criação, de construção, de reflexão sobre os próprios pensamentos, de consciência de si mesmo, que os outros animais não têm, o nosso cérebro ainda tem características primitivas e a gente não deixou de ser um animal também. A gente só é um animal consciente, certo? Então a capacidade de escolha, né, da pessoa conseguir fazer boas escolhas, escolhas conscientes, é com certeza um superpoder no século XXI. Porque, cara, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, se você, pô, vive em sociedade, tem acesso à internet, provavelmente você tem redes sociais, né, usa a internet para diversas funções, e o tempo todo a gente é bombardeado com coisas para distrair a gente, reter nossa atenção, o tempo todo pessoas, instituições querendo, empresas, né, querendo vender coisas para a gente e reter a nossa atenção, capturar o máximo de tempo que eles puderem capturar da gente. E tudo isso, né, é formado por uma engenharia, né, psicológica e neurocientífica, né, ou seja, por trás disso tudo, principalmente das redes sociais, né, dessas grandes empresas multinacionais, existem profissionais especializados, né, em neurociência, em psicologia e comportamento humano para desenvolver todo esse sistema que consegue reter a nossa atenção e o nosso tempo. Porque hoje, né, a economia gira não só em torno de vender produtos e serviços, mas em torno da atenção, do marketing, da publicidade. Então, esse é um dos grandes desafios hoje, né, que requer a nossa capacidade de escolha. Aí vem também a inteligência artificial e fode com tudo, né? Agora a gente provavelmente vai ter que lidar aí com a extinção de várias profissões e com o surgimento de outras, né? Com o surgimento de um mercado de trabalho totalmente novo. E aí, mais uma vez, a gente tem que saber fazer escolhas, né? Entender, pô, se o que eu estou fazendo hoje vai ser bom o suficiente para eu conseguir desenvolver habilidades que vai me fazer ser valioso no mercado de trabalho. Além disso, a mudança no mercado financeiro também. A economia global tem mudado muito, né? A hegemonia econômica dos Estados Unidos está em prova aí, com o fortalecimento da economia chinesa. A Europa também já não tem uma economia como era alguns anos atrás, até pessoas que migram, vão morar lá, já falam, né, que não é a mesma coisa, também Estados Unidos, Canadá. O surgimento aí dos criptoativos, o dólar em xeque também, o desenvolvimento de outras nações, né, que antes eram totalmente subdesenvolvidas, agora começam a emergir, né, economicamente. Então, assim, para a gente viver nessa realidade, nessa sociedade, nesse sistema que a gente vive hoje em dia, a gente tem que saber ter um nível muito alto de flexibilidade e adaptabilidade. Isso diz muito sobre escolha. E aí a gente consegue enxergar que existem dois fenômenos acontecendo simultaneamente que vão requerer da gente uma maior capacidade de tomada de decisão, de escolha, que a gente jamais precisou na história da humanidade. Porque, de um lado, as redes sociais e outras formas de entretenimento estão minando, né, a nossa capacidade de foco, de concentração, né, através da a desregulação do sistema dopaminérgico, acaba tirando da gente essa capacidade e também deixando a gente menos motivado para fazer outras tarefas. E ainda, né, a questão subjetiva das redes sociais, porque o tempo todo alguém te influenciando a fazer alguma coisa, né? Então isso acaba te deixando sem foco para tomar suas próprias decisões. E do outro lado, né, a necessidade que a gente tem hoje em dia de tomar boas decisões, né, decisões com claridade, porque o mercado financeiro, a economia está mudando de uma forma assim nunca antes vista,
E o mercado de trabalho agora, com a influência da inteligência artificial, vai virar de ponta cabeça. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa ter uma clareza fora do normal para tomar boas escolhas, a gente está tendo uma carência, né, de foco, de concentração, exatamente por conta, né, desse estilo de vida que a gente está levando. E aí, indo mais para uma opinião pessoal, concluindo, sintetizando aí as ideias, assim, eu tenho pensado muito sobre isso e no meu ponto de vista, eu acho que num primeiro momento, sabe, é olhar para a parte física e mental mesmo, sabe, porque esse estilo de vida que a gente leva, né, corrido, imerso em excessos, né, de informação, de influência, de dopamina, acaba alterando o nosso psicológico e o nosso físico também, né? Então, dormir bem, se alimentar bem, né, dar um tempo do meio digital, dar uma desintoxicada disso, né? Vai se exercitar também e fazer atividades mais presentes, que exigem um pouco mais de esforço, vai te ajudar a equilibrar a sua dopamina e ter um pouco mais de foco, ter um pouco mais de clareza. E aí, a partir disso, eu faria uma atividade que eu gosto de fazer e tenho feito recentemente, que é de olhar para você como se você tivesse há 20, 30 anos mais velho, sabe? E essa figura mais velha sua, enxergando você hoje, pensando, pô, né, será se eu tive uma boa vida, fiz boas escolhas, né? O que essa pessoa mais velha, essa versão mais velha sua se orgulharia de ver sobre você hoje? Eu acho que isso, né, vai te ajudar a entender que tipo de vida você quer levar para o seu futuro, né? Onde é que você quer, que posição que você quer estar no seu futuro e como que você quer levar a sua vida hoje, sabe? Para aproveitar também, né, esse momento presente. Então fazer esse equilíbrio. E aí muitas pessoas chamam isso de achar seu propósito e tal. Você pode chamar do que você quiser, mas eu acho que isso vai te dar uma direção melhor, né? Então primeiro uma clareza mesmo física, mental, depois fazer uma atividade mais voltada a entender o que você quer, quais são os seus valores. E aí eu acho que num segundo momento, né, no segundo passo, voltar assim com o contato digital, as redes sociais, inteligência artificial agora, porque não dá para fugir, né? A gente tem que se adaptar. Mas voltar de uma forma consciente, sabe? Observando, né, qual é a influência desse estilo de vida, né? Dessas ferramentas sobre você. Tipo, quanto tempo você se expõe a elas, como você se sente depois de usar, sabe? Você se sente ansioso, distraído, sem motivação. Então, assim, saber regular até onde usar, filtrar que tipo de conteúdo você está consumindo, para consumir um conteúdo que esteja mais alinhado a onde é que você quer chegar. Cortar excesso de informação é importante também. E aí, a partir disso, com o físico alinhado, mental alinhado, sabendo usar as redes sociais de forma consciente, né, ao nosso favor, e não ser usado pelas redes e pelo mundo digital, pelas ferramentas digitais, a gente pode começar a pensar, pô, beleza, nesse cenário financeiro e econômico atual, de mercado de trabalho, com influência da inteligência artificial, o que eu posso fazer, sabe? No mínimo, assim, para garantir uma vida financeira melhor, conseguir galgar posições melhores no mercado de trabalho, desenvolver algum business, né? E na minha visão particular, eu acho que uma boa direção é sempre fazer as coisas, né, principalmente na área profissional, sempre pensando mais do que no dinheiro, né? Mais do que no dinheiro que a gente vai ganhar, mas com um propósito maior para a gente atingir. Que a gente gasta boa parte da nossa vida nos dedicando ao trabalho, à vida profissional, à carreira. Então, eu acho que a gente tem que ter um propósito maior por trás disso, não só a grana. Isso ajuda bastante. Mas no final, eu acho que tudo é sobre fazer o básico, sabe? Fazer o essencial. Eu acho que a gente perdeu muito a capacidade de fazer o básico bem feito, sabe? Que é o que? Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, para conseguir ter uma clareza, um foco. E aí, escolher algo que esteja alinhado com a gente, né? Com a nossa essência. E seguir por ali, sabe? Aprofundar, ter uma constância. Pode ser que a gente falhe, pode ser que a gente se frustre. Mas eu tenho certeza que toda vez que a gente aprofunda, né, algo, a gente consegue tirar algo de valioso dali, né? Algum aprendizado, algum conhecimento que vai nos levar a uma posição melhor depois disso. E sair da paralisia, né? Sair da não ação. Porque eu acho que a pior escolha que a gente faz é ficar parado, sabe? Ficar parado também é uma escolha, né? Ficar estático, paralisado pela ansiedade. E um livro que eu li recentemente que me ajudou muito, chama, acho que em português a tradução seria Hábitos Atômicos, que fala sobre começar a partir do mínimo. Começar com pequenas ações e isso vai se acumulando e se tornando em grandes mudanças, grandes ações nas nossas vidas. Acredito muito hoje no slow productivity, seria produtividade lenta, né? É tipo, produzir sem parar, sabe? Sem essa necessidade de, pô, vou fazer tudo de uma vez, tá ligado? Porque isso só paralisa a gente. Eu acho que eu dei uma brisada a mais aí no final, mas espero que eu tenha compartilhado alguma coisa legal nesse vídeo. Espero que tenham curtido o cenário aí. E até o próximo vídeo. Valeu!